Tânia, seja muito bem-vinda e está contigo. Obrigada. Então. Obrigada, Didi, pelo convite. Então, para quem não me conhece, né, eu chamo Tânia, sou neurocirurgiã, me especializei em neurocirurgia funcional, né, o que faz a neurocirurgia funcional? A gente vai tratar a disfuncionalidade do sistema nervoso, tanto central quanto periférico, que dentro desse, né, disfuncionalidade entra as dores crônicas, diversos tipos de dores, né, que é, no caso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pancreatite, né? A dor da pancreatite crônica em alguns pacientes, tá? É isso. Joia. Então tá. Doutora Tânia, então eu queria pedir, né, então, para você começar a falar, né, assim, da sua experiência no tratamento das dores crônicas, né, dos pacientes que têm dores crônicas. Eu acompanho você pelo Instagram, né? Não tenho ainda a grande sorte de ser sua paciente, mas eu acompanho o seu trabalho e até falei para você aqui antes da gente iniciar o quanto eu admiro o seu trabalho, justamente por essa visão interdisciplinar que você traz para nós, né? Esses dias eu até li um post que você fez até sobre a questão social, né, o apoio social, o quanto isso pode influenciar a questão das dores também nos pacientes, né? Então, queria que você trouxesse para nós um pouco desse seu olhar, dessa sua experiência, e depois quero fazer algumas perguntas para você, daí sobre a ótica da pancreatite crônica. Pode ser? Pode, lógico. Então, a dor, ela é uma doença bem complexa, né? Principalmente a dor crônica, né? A dor aguda, ela vai sinalizar de que algo está errado no nosso organismo, né? A dor crônica, ela deixa de ser um sinal e sintoma de que algo está errado no nosso organismo e passa a ser uma outra doença, passa a ser, né, uma doença nova que o paciente muitas vezes vai sentir, né, mesmo na ausência de lesão periférica. Então, a gente já conhece algumas patologias que cursam com dores e a gente vai investigar, né, o caso da fibromialgia. Os pacientes têm dores articulares, dores musculares, e se a gente vai investigar esse local dessa região onde dói, a gente não encontra nenhuma alteração orgânica, né? Mas a dor é real, ela existe, né? Infelizmente não existe nenhum exame que a gente consiga provar que aquele paciente sente dor. Então é uma coisa que a gente tem que acreditar no relato do paciente. E dor é tudo aquela sensação desagradável que o paciente diz sentir, né? E a gente chama de dor crônica quando o paciente sente a mesma dor por um intervalo maior do que 3 meses, né? É uma classificação de tempo, né? Mas dor crônica é algo muito mais complexo do que apenas algo temporal delimitando 3 meses ou não. E dor, ela vai implicar em todas as esferas da vida do paciente, né? Ela vai implicar na vida física do paciente, porque ele vai ter repercussões físicas, né? Repercussões imunológicas, vai gerar limitações, essas limitações vão gerar perda de qualidade de vida, né? Ela vai implicar na vida social desse paciente, né? Quando a gente fala vida social, às vezes a gente pensa só no trabalho, mas fora o trabalho, né? Fora, né, a repercussão na vida laboral, que a gente chama, né, do trabalho, muitos perdem o trabalho, se aposentam, né, antes do tempo, ou fazem afastamentos e às vezes, muitas vezes nem recebem benefício, porque não é classificado em nenhum código ainda existente, né, nas perícias do INSS. Então, ou perde de função, então tem uma perda, tem um impacto na vida financeira do paciente também, né? E fora a vida social, muitas vezes isso também vai implicar na vida, né? Por exemplo, se a pessoa é uma mãe, implica nos cuidados com os filhos, se na relação do cônjuge, né? Acaba levando isso também para o lado pessoal e interfere até no lado espiritual. Muitas vezes o paciente ele vai ficar revoltado, tem a fase da revolta da doença, mas ele vai ficar sempre questionando, né? Por que perde um pouco dessa fé, da esperança de que algo possa melhorar, porque infelizmente dor crônica não tem cura, né? Não existe nenhuma cirurgia, não existe nenhum remédio, não existe nenhuma terapia que o paciente vai lá, vai conseguir fazer por um tempo e depois vai estar curado daquela dor,
né? Ela se comporta como uma doença crônica, que é incurável, mas existe tratamento. E o tratamento sempre é multidisciplinar. Como é uma patologia que vai ter repercussão no nosso organismo, em tudo, na parte física, metabólica, endócrina, né, hormonal, imunológica, também atinge outras esferas, então eu preciso de um tratamento multidisciplinar para tratar e abranger, né, o paciente como um todo, né? E assim a gente consegue, eu falo que é um gráfico de pizza, né? Cada parte corresponde uma parte do tratamento. Então, quanto mais parte desse gráfico de pizza o paciente pintar, fazer, mais ele vai ter sucesso no controle da dor, né? Eu falo que muitos meus pacientes que têm dores crônicas gravíssimas, o objetivo do tratamento, às vezes, nunca é zerar a dor, porque muitos pacientes, esse zerar a dor, né, que a gente utiliza uma tabela bem fácil para os pacientes classificar a dor e a gente poder mensurar e quantificar se o nosso tratamento está fazendo efeito, se não está, né, que é uma escala verbal, né, lógico, a gente fala dor de 0, sem dor, 10 é uma dor muito forte, que é a máxima que alguém poderia existir. Então, a gente utiliza essa escala para a gente quantificar se o tratamento está dando certo ou não. Em alguns pacientes que são muito graves de dores crônicas, é quase impossível a gente atingir um nível 0 de dor, né? O objetivo sempre no tratamento da dor crônica é reduzir o máximo que a gente conseguir a dor e trazer uma certa qualidade de vida para esse paciente, né? De fato, faz todo sentido mesmo, né? Trazer qualidade de vida, trazer conforto, né? A médica que me acompanha aqui em Santa Catarina, que é responsável ali pelo departamento de gastro do HU, do Hospital Universitário, ela sempre traz, né, as possibilidades da gente cuidar da dor como um conforto mesmo, né? Porque é um desafio e acaba sendo uma coisa limitante, né? Incapacitante. Na pancreatite crônica, a dor que causa a doença, ela é considerada pela literatura médica como uma dor incapacitante, né? Porque ela vai, é isso que você falou, né? Ela vai te podando mesmo socialmente, né? Para o trabalho, para a vida social, para a vida familiar. Então, é um grande desafio mesmo. Agora, eu achei muito interessante o que você falou e me lembrou de um tema que você traz da questão, né, do tratamento, que você falou da fibromialgia, né? Tem um post que você fez uma vez falando da alteração das estruturas cerebrais que a dor crônica causa, né? Isso me causou um impacto bem forte, assim, porque eu falei, nossa, então quer dizer que o meu cérebro vai, né, vai se comprometendo a longo prazo, né? Vai. Tanto é que, assim, o único ser vivo que sente dor é o ser humano, né? Os animais, eles têm um reflexo noceptivo, eles sabem que se você der um beliscão, enfiar uma agulha, vai gerar um estímulo, e aquele estímulo é doloroso, que a gente chama de estímulo noceptivo, né? Que é um estímulo de defesa que a gente tem no organismo. Quem sente dor, né? Porque dor remete sofrimento, remete angústia, remete à parte chata, né, da dor. Quem faz isso são os centros cerebrais. Então, a minha periferia, apesar de eu estar sentindo dor quando eu belisco meu braço, o que está interpretando onde dói e a intensidade dessa dor é o meu cérebro. É no cérebro que a gente processa a informação de que o que está doendo é minha mão direita, meu braço esquerdo, e quantificar aquela dor. É uma dor 0, uma dor 10, e envolve algumas estruturas do sistema límbico, né? Que é a ínsula, que é a amígdala, que é a região do córtex pré-frontal, que são estruturas que têm conotação com a dor. Então, eu vou fazer uma conexão com algumas regiões que vai me lembrar. Por exemplo, bati meu dedão do pé. Puxa, quando eu bati meu dedão do pé, quando eu era mais jovem, eu fiquei um mês sem ir para a escola. Ou quando eu machuquei o dedão do pé, nossa, meu pai morreu de câncer
de pele do pé, aí começa a fazer conexões, será que eu tenho câncer, será que eu vou morrer disso, né? Começa a ínsula e a amígdala são regiões que começa a ficar revoltado, né? É aquela que te dá impulsividade, raiva, angústia, tristeza, né? A região do córtex frontal começa a sofrer também uma neuroinflamação, porque essa hiperfuncionalidade desses centros dolorosos começa a gerar, né, desgaste. É como se eu fizesse bastante exercício com o meu braço. Vai chegar que eu vou entrar numa falência, meu braço vai ficar cansado, eu vou sentir dor, eu vou sentir vai ter um processo inflamatório. A mesma coisa acontece no nosso cérebro. Então, essas conexões ficam hiperfuncionantes. Então, eu vou gerar um processo inflamatório, que eu vou cometendo outras estruturas, né? E a região do córtex pré-frontal é uma região que faz a gente ter iniciativa. Então, muitas vezes, às vezes até colegas médicos que não entendem um pouco de dor, falam assim, nossa, mas aquele paciente é muito mole, eu mando ele para atividade física, não faz, eu mando para fazer dieta, não faz, eu mando fazer isso, não faz, mas faz parte da doença, né? Faz parte da doença que essa região que faz com que o cérebro tome uma iniciativa, queira estar melhor, né? Diminui esse pensamento negativo, que é o índice de catastrofização, está inflamado. Então, o paciente ele vai ter dificuldade de iniciar, de manter, né, um tratamento. Por isso que eu falo que nem sempre dá para a gente falar que o grande responsável por a nossa mudança é nós mesmos, né? Eu falo que quem fala isso é que nunca estudou uma patologia, só trata de pessoas saudáveis. Porque faz parte da doença, né? O paciente ter essa dificuldade de querer mudar, de ter dificuldade de querer ter um pensamento positivo, porque faz parte da neurofisiologia, né? Da doença, o paciente ter um índice de catastrofização. Então, eu preciso trabalhar com esse paciente para melhorar esses pontos, para diminuir a funcionalidade dessas regiões cerebrais, né? Para assim ele começar a melhorar o quadro doloroso, né? E é o que acontece. Depois de 3 meses, você sentindo a mesma dor, mesmo na ausência, né? Do meu beliscão, do meu machucado na periferia, o meu cérebro já está processando aquela dor, mesmo na ausência de lesão. É o que acontece nos pacientes fibromiálgicos, né? Ou em alguns outros quadros de dor nociplástica. Então, essas próprias regiões que levam como se a dor muscular existisse, elas estão funcionando, mesmo que arrancar o braço do paciente fora, e ele vai continuar tendo a sensação que o braço existe e que a dor dele está lá. E aí, doutora Tânia, dentro desse cenário, né, que é bastante desafiador, e eu digo isso, né, no lugar da paciente, né, que enfrenta a dor, eu estou com esse desafio já faz 2 anos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, né, trazer uma pitada de esperança com a questão da meditação e a prática de yoga. Como que isso pode ajudar? Porque eu vi que você já falou sobre isso e é bem animador esse tema. A prática de yoga é fantástica, né? Eu falo que e tanto é que alguns últimos estudos mostram que a prática de yoga, né, as yogas avançadas, realmente elas trazem muito mais benefício que os treinos de carga resistida, que é a famosa musculação, que ainda é o top 1 para tratamento de muitas doenças, né? Então, a prática de yoga, além da gente fazer uma atividade física, né? Eu pratico yoga, quem me segue lá sabe, há alguns anos, e como professora que explica bem a filosofia, né, dos yoginis. Então, assim, a gente faz as práticas que são as posturas, e que se a gente for executar elas certinho, demanda muito força, muito tônus, você fortalece, né, o seu corpo. Então, o próprio músculo já exercitado, ele já vai liberar várias substâncias que são responsáveis por regular nossos centros dolorosos, né? O nosso músculo ele vai liberar a erisina, ele vai liberar fator neurotrófico de neurônio, ele vai liberar beta-endorfina, ele vai regular a serotonina, ele vai regular a dopamina, que são substâncias que a gente precisa para diminuir a dor. Tá? E fora que, além da prática de atividade física, fortalecendo mesmo o físico, a prática de yoga ainda contempla a parte da respiração, né? Que cada aula eu aprendo uma respiração nova com a Adriana. E essas respirações, normalmente, o que elas fazem? Elas vão regular o sistema simpático e parasimpático.
que é uma partezinha do sistema nervoso periférico que também tem responsabilidade na nossa dor. Então, os sistemas, principalmente o sistema simpático, quando exacerbado, ele aumenta a sensibilidade dolorosa, né? Tanto é que existe procedimentos que a gente bloqueia, né, o plexo simpático no paciente com pancreatite crônica para levar a analgesia, que é o plexo celíaco, o plexo esplânico. Então, a prática de yoga com a respiração, a gente vai fazer o quê? Aumentar o tônus do parasimpático. Então, a gente vai aumentar esse balanceio do tônus simpático e parasimpático que traz analgesia, né? E a parte da meditação, ela consegue colocar essas áreas cerebrais que estão hiperfuncionantes para dormir. Então, ela bloqueia alguns neurotransmissores que excitam essa área e ativa umas áreas que colocam em contrabalança essas áreas. Então, colocando meio que o cérebro para dar uma relaxada, dar uma dormida, né? Então, isso contribui para a analgesia desses pacientes. Ah, que ótimo. Nossa, meditação eu pratico já há 11 anos, então quando eu li sobre isso que você postou uma vez, eu fiquei super feliz, assim, de realmente perceber que... E a prática de yoga também, a prática de yoga, inclusive, o Instituto, eu estou tentando ver se eu consigo fazer uma parceria para poder oferecer a prática de yoga para os pacientes de pancreatite crônica, porque eu sinto que realmente é uma prática que está me mantendo em pé, assim, né, no meio desse desafio todo. Então, eu vou tentar levar isso para todos os pacientes através do Instituto. Ah, é fantástico. Então, agora, aproveitando o gancho que você falou do bloqueio do plexo, né? Vamos falar um pouquinho disso, então? Como que é, o que é, como funciona? Para quem não sabe, né, pancreatite crônica, pelo menos 85%, eu acredito que até mais, né, do que essa porcentagem relatadas no trabalho, vão ter dor crônica ao longo, né, da sua patologia em alguma parte dela, né. Raros os casos que ele tem pancreatite crônica sem ter dor, né, a grande maioria vai ter dor em algum momento. Então, fora as medicações, né, que a gente pode utilizar de abordagem cirúrgica, né, a gente pode fazer um bloqueio de ramos, né, a gente chama de plexo, porque é uma reunião de gânglios, né, de neurônios que levam informação dolorosa de vísceras, que é na altura da onde o pâncreas está, para o nosso cérebro. Então, a gente vai fazer um bloqueio, normalmente um bloqueio utilizando medicações analgésicas e anti-inflamatórias, né? Na grande maioria, os pacientes respondem bem, tá? É raro os casos, mas existe sim pacientes que fazem o bloqueio e não tem uma resposta satisfatória. Aí, às vezes, a gente tenta mudar o alvo, faz um bloqueio esplânico, que é esses neurônios, aglomerados de neurônios um pouquinho mais para cima. Já tive paciente que eu tive que associar 2 tipos de bloqueio, né, um pouquinho de hipogástrico e um pouquinho de celíaco nos pacientes. Quando o paciente responde bem e a gente consegue avaliar um custo-benefício na vida desse paciente, existe até a possibilidade de a gente fazer a alcoolização ou uma radiofrequência desse plexo para que essa analgesia dure mais tempo, não só o tempo da analgesia, que normalmente às vezes é curta, um tempo limitado, né, das medicações que a gente utiliza, que diminui o processo inflamatório. Então, quando a gente, vamos dizer assim, queima, destrói esses nervos, a analgesia vai ter um tempo maior, né? Como todos os nervos, eles vão se regenerar, eles vão se refazer as conexões de novo. Então, mesmo as lesões definitivas, por um tempo depois, a gente precisa eventualmente refazer essas cirurgias, né? É uma das alternativas que pode ser indicado, tá? Para pancreatite crônica. É algo que eu mais tenho experiência, né? E realmente, assim, é uma das cirurgias, assim, bem satisfatória, né, para dor crônica, porque dá um alívio importante para o paciente, né? E até estava estudando semana passada uma coisa que eu não conhecia, não tinha esse conhecimento. Existe alguns centros também mundiais começando a fazer radioterapia para pâncreas, né, com uma quantidade de Gray, que é a intensidade de radiação que faz,
um pouco menor, não a ponto de precisar destruir, né, as células pancreáticas, mas para dar uma diminuída no processo inflamatório, nesse processo oxidativo que ocorre, que é um dos mecanismos pelo qual o paciente tem dor, né? Ah, que interessante, doutora Tânia. Isso eu não tinha ouvido falar, mas eu já anotei aqui e vou pesquisar. Depois eu te mando o trabalho. Legal, manda assim que eu publico no nosso site do Instituto. Um dos propósitos do Instituto também é o incentivo ao estudo e às pesquisas das doenças do pâncreas. Então, se você puder, por gentileza, me manda assim que eu publico lá e vamos, né? Porque realmente esse eu nunca tinha ouvido falar. Agora, a alcoolização que você falou que é a história de colocar o álcool 100% ali no plexo, é isso? Para fazer o bloqueio. Isso, quando a Tá. gente faz um bloqueio teste terapêutico, teste, né, que a gente vai ver se o paciente tem uma melhora com aquela dor, aí ele falou, não, melhorei, né, a gente melhorei em 70%, de 70% para cima a gente tá, quer dizer que o bloqueio foi positivo, então a gente pode fazer a destruição daquela lesão, né, como não tem parte motora, então a gente pode fazer a destruição, que aí a gente utiliza normalmente o álcool 100%. Mas hoje em dia existe a tecnologia de radiofrequência, a gente queimar mesmo aquele nervo, né, com a ponta da agulha que chega a uma temperatura alta, mas o mais habitual, o mais frequente é usar a alcoolização mesmo. O álcool, né? Então, é bacana também, porque eu não conhecia, assim, não sabia que primeiro fazia um teste, né, para fazer esse bloqueio. Então, vocês recomendam primeiro fazer um teste com analgesia. E aí, analgesia, isso. Eu sempre faço. Igual eu te falei, existe na literatura, né, em torno de 95% responderem bem com alcoolização, mas existe uma porcentagem daqueles pacientes que ninguém sabe relatar ainda o porquê que não responde. Aí não tem como a gente, não tem porquê eu fazer um procedimento que eu vou fazer uma lesão definitiva num paciente, sendo que eu não sei se ele vai ter uma boa resposta. Tá. Porque todo procedimento, infelizmente, tem seus riscos e complicações, efeitos colaterais, né? Então, eu oriento, sempre faço um bloqueio teste antes de fazer o procedimento definitivo. Lógico, isso é muito mais chato, porque o paciente às vezes tem que ir 2 vezes para o centro cirúrgico, né? Aumenta custo, né? Tanto para a operadora de seguro, quanto para o paciente ser particular, quanto para o SUS, mas é o mais ideal fazer sempre o bloqueio teste primeiro. E o procedimento é feito mesmo no centro cirúrgico? Essa era uma pergunta também que eu ia fazer. Tem que ser num centro estéreo, tá? Não conheço nenhum colega que consiga fazer por ultrassom, né? Tem alguns colegas que fazem pela técnica de endoscopia e perfurar, né, a parede da mucosa do trato gastrointestinal e fazer a alcoolização, mas também é feito em centros cirúrgicos, né, de endoscopia. Eu faço em centro cirúrgico, eu preciso do raio-x, né? É uma cirurgia dolorida para o paciente, então normalmente ele vai estar anestesiado, né? Na grande maioria dos pacientes que eu fiz até hoje era anestesia geral mesmo, tá? Nossa, tá. E muitas vezes, principalmente na alcoolização, como a gente vai bloquear o sistema simpático, um dos efeitos colaterais, que é um efeito que é esperado da cirurgia, porque o tônus simpático ele vai fazer a contração vascular, então ele vai regular a nossa pressão, principalmente de membros inferiores, né? Fazer o tônus simpático vascular desses membros inferiores. Então, quando eu bloqueio, eu tenho uma hipotensão transitória, tá? Então, pacientes mais idosos, que já têm um limite de pressão, às vezes esse paciente precisa ficar 24 horas, até mesmo na UTI, para ver se ele não vai fazer uma hipotensão grave com repercussão hemodinâmica. Então, se for o caso, eu preciso entrar com algumas medidas de drogas vasoativas para aumentar a pressão, para que, por exemplo, se a pressão cair muito, não causar uma isquemia cardíaca, não causar uma outra sequela, um AVC. Então, é esperado que isso aconteça, então por isso que eu tenho que ficar monitorando esse paciente nas primeiras horas. Por isso que é fundamental fazer no centro cirúrgico. Tá. Então, é um procedimento invasivo e de risco, né? De risco. Apesar de ser bem benéfico quando funciona, né? É um procedimento de risco.
Eu não sei se Tá, você já viu um videozinho que eu postei. Depois até te mando esse vídeo que é bem, tá. bem legal. Que mostra que a gente, o plexo celíaco, ele fica na frente da medula, 1 milímetro. Então, a gente tem que entrar com a agulha assim, ó, 1 milímetrozinho. Então, você fala assim, nossa, 1 milímetro é muito pouco. Do lado, vizinho dele, a gente tem a aorta. Então, se eu entrar muito com a agulha, eu pego a aorta, eu posso causar um sangramento, uma hemorragia grande, né? Existe também um raminho dessa aorta que vai para a medula. Então, dependendo de alguns pacientes, se eu injeto, tem alguma complicação que esse ramo dessa artéria que irriga a medula espinhal tem um vasoespasmo, uma contração, uma obstrução, uma trombose, o paciente pode ficar paralítico, tá? Nossa, E bem. perder os movimentos da cintura para baixo. Então, são riscos baixos, né? Menos do que 1%, menos do que 3% de ocorrência, mas acontece, né? Eu tinha um chefe de residência que falava assim, complicação só tem quem faz, né? É, Quem, porque, assim, independente, muitas vezes, da técnica cirúrgica, né? Vai muitas vezes da variação anatômica do paciente, que a gente não conhece, não dá para ter esse conhecimento, mas são riscos inerentes que existem, né? Que são as duas complicações mais graves, que são os pacientes evoluírem com uma hipotensão grave no pós-operatório, e o espasmo dessa Danke-Evsky, que é a artéria que irriga a medula espinhal, podendo levar, assim, numa paraplegia. bem, bem delicado, né? Por isso que é Por isso que a gente importante precisa procurar. fazer o bloqueio teste primeiro, porque não posso expor o paciente a um risco também desnecessário. Tá, tá. Então, Muito bom, doutora Tânia. Deixa eu te perguntar mais uma coisa importante aqui, né? Que eu já li você falando sobre isso também. A questão do apoio social na possibilidade de reduzir a dor física, né? Porque um dos propósitos também do Instituto é fazer justamente essa parte de acolhimento e de apoio mesmo aos pacientes, né, que têm essa patologia. Então, queria, por favor, que você falasse um pouco para nós sobre isso. nossa, isso é bem legal, porque existem alguns trabalhos, né, não referente à pancreatite crônica, mas alguns trabalhos, principalmente em pacientes oncológicos, tem uns trabalhos bem interessantes em câncer de mama, falando que quando o paciente está num grupo onde ele se vê no próximo, né? Então ele vê que existe. Muitos pacientes às vezes sentam na minha cadeira e falam assim: nossa, doutora, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que tem essa dor. Aí quando eu falo assim: não, você não é. Todo mundo que senta aqui tem, né? Uma dor incapacitante, né? Não sou sozinha, tipo assim, no mundo. Eu falei: não, podia ser, né? Que a gente daria um jeito. Mas infelizmente tem milhares de pessoas que têm, né? Então é esse convívio social de você ver no outro o mesmo sofrimento que você tem, ver que o outro realmente sente o que você sente, já diminui alguns processos inflamatórios cerebral, diminuindo a neuroinflamação e diminuindo a dor. Né? Aumenta a ocitocina, que é um hormônio, né, que quando a mamãe está dando de mamar, ela aumenta para criar o vínculo afetivo, né? A ocitocina, né, é um hormônio que gera analgesia. Então, essa interação social com alguém igual a você já diminui a dor. Igual eu falei, dor crônica é incapacitante. Você vai perder qualidade de vida. Você vai estar com a área do seu cérebro que te faz com que você só pense coisas ruins, né? Que aumenta, que a gente chama de índice de catastrofização. Você não vai conseguir executar suas tarefas, você vai ficar deprimido no seu quarto, não vai conseguir fazer uma alimentação saudável que o pancreatite crônica precisa, né? Ter uma dieta antioxidante que ajuda no nível da dor. Então, você ter um apoio, que alguém vai lá e te ajuda, eu falo assim, o seu marido, ele não pode comer por você, mas ele pode ir lá no supermercado, comprar os alimentos saudáveis, né, ter uma empregada, ou comprar num restaurante saudável, ele pode fazer, preparar, pagar as suas contas, mas só quem escolhe o que leva na boca, às vezes, é o paciente, né? Mas mesmo assim, existe casos ainda que o próprio cuidador escolhe e ajuda até nisso, né? Então, muito desse apoio social é fundamental para o paciente com dor crônica, né? Em todas as esferas, né? É um apoio psicológico, muitas vezes é um apoio financeiro mesmo, né?
É um apoio de ajuda, né? É que pancreatite crônica nem tanto, mas eu lido com muitas dores de coluna, que o paciente tem limitação motora, então ele precisa que alguém, às vezes, empurra a cadeira de rodas, né? Ajuda no transporte. Então, ter esse apoio social é fundamental, porque quem não tem, a dor se intensifica, fica muito mais difícil do paciente aderir ao tratamento, né? Aderir, né? E aceitar aquelas condições que ele tem. Então, é de extrema importância, não tira, não exclui a importância que cada paciente tem dentro do seu papel, né, do tratamento, mas é fundamental o apoio social. Não, é incrível mesmo, porque faz todo sentido, assim, quando você fala isso, eu me lembro de quando eu recebi o meu diagnóstico, e a primeira coisa que eu pensei foi que essa doença não existia. Eu falei, não, isso não existe, eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu comecei a procurar outras pessoas que tinham pancreatite crônica, lógico, porque você quer saber como a pessoa está, como a doença desenvolve. O que deu certo para ele? Pois é, exatamente. E eu me senti totalmente sozinha mesmo, assim, e isso dá um desespero mesmo. E aí foi por isso também que eu tive esse impulso, né, de manifestar esse instituto para juntar essas pessoas, porque a pancreatite crônica, além de tudo, é uma doença muito pouco falada, né? A gente não ouve falar nessa doença. Eu não sei por que ainda. Eu tenho um palpite de que é porque é uma doença relacionada ao uso do álcool, então é uma doença estigmatizada, mas eu ainda não posso afirmar isso, é só um palpite mesmo, né? Infelizmente, também é um preconceito, né? E porque realmente os médicos não podem afirmar que a pancreatite crônica, a causa seja o alcoolismo para quem é alcoólatra, né? Que não é o meu caso, mas que a maioria das pessoas, quase 90% dos pacientes, são alcoólatras. E eu costumo dizer que, assim, as pessoas que são alcoólatras, elas têm duas doenças, né? O alcoolismo e a pancreatite crônica. E elas merecem ainda mais toda a nossa solidariedade e respeito, né? Sim. Então, isso é uma coisa que bem colocado, porque a gente não vê, né, o etilismo, né, que é o alcoolismo, como doença. E muitos ainda acabam adquirindo essa nova doença, que é o etilismo, porque tem uma doença psiquiátrica de base que nunca foi diagnosticada e nunca foi tratada. E esse paciente descobriu, por exemplo, que o álcool poderia diminuir uma depressão que ele tem, que nunca foi tratada, ou um transtorno do humor do tipo bipolar, que nunca foi tratado com estabilizador do humor, mas quando ele usa o álcool, ele fica bem, ou um transtorno de ansiedade. Então, na verdade, o etilista com pancreatite crônica, eu falo que ele tem 3 doenças, né? Ele tem, às vezes, muitas vezes, uma doença psiquiátrica que nunca foi tratada, nunca foi diagnosticada, ele adquiriu outra, que é a dependência, que é um vício, né? Fora o processo inflamatório e que é a pancreatite. E vem ainda a dor crônica ainda como uma outra doença para esse paciente, né? Realmente eu que não sou, né, alcoólatra, não, a causa da minha pancreatite não é essa, mas eu sinto preconceito muitas vezes, assim, desde que eu descobri que tenho, e eu fico pensando que eu não estou nesse lugar, né, mas o quanto deve ser desafiador para quem está, né, isso me deixa assim, mas enfim, isso é um outro tema. Eu tenho aqui uma questão também bem importante que eu quero tratar com você, doutora Tânia, que eu já vi que você é prescritora do canabidiol, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, tanto daí no uso, né, do manejo da dor crônica do canabidiol, da pregabalina e da gabapentina, né, que são os principais medicamentos que são utilizados para trazer esse conforto. Queria que você contasse um pouco para nós sobre isso, por favor. Você me falou, eu lembrei de um pacientinho que eu tinha, acho que uns 8 anos atrás, ele tinha pancreatite crônica, uns 8, 9 anos atrás, foi um dos primeiros pacientes que eu tive que eu prescrevi cannabis medicinal para ele.
mas assim, ele era um dependente químico, que era etilista, e desenvolveu a pancreatite crônica, ficou com dor crônica. E eu lembro que eu fiquei com muito receosa de dar cannabis medicinal para ele, porque ele tinha um histórico prévio, né, prévio antes de adoecer, de dependência química. Ele era usuário de crack na época. E por incrível que pareça, esse paciente ele teve um sucesso, uma melhora álgica bem importante com a cannabis medicinal, né? Eu falo que a cannabis medicinal é mais uma opção terapêutica, né? É uma planta que contém mais de 500 substâncias dentro dela. Cada uma vai ter uma ação medicinal. Então, a gente tem um leque de opções medicamentosas, de soluções muito ricas. Então, a gente vai ter os fitocannabinoides, são mais de 140 fitocannabinoides. A gente tem mais de 100 terpenos. Então, a gente tem terpenos que vai ter ação ansiolítica, né, no sistema nervoso periférico. Então, a gente tem um leque muito grande e vasto para a gente atuar dentro da dor da pancreatite com a cannabis medicinal. E a pregabalina e a gabapentina são duas substâncias, dois remédios que a gente chama de antiepiléticos, né? Eles foram inventados para tratar a epilepsia e descobriram que não se tratava a epilepsia tão bem, mas tinha uma ação nos neurônios, né? Que a gente chama de gabapentinoide, que vão ter uma ação de diminuir a sinapse daquele neurônio, né? Bloqueando alguns receptores, algumas vias, né? Dentro daquela sinapse, diminuindo a estabilidade do neurônio, né? E na pancreatite crônica, a gente vai ter vários tipos de dor associada. Então, a gente tem uma dor nociceptiva, que é uma dor inflamatória, porque está acontecendo um processo inflamatório dentro do pâncreas, está acontecendo um processo de aumento de radicais livres, né? A gente tem uma lesão da inervação de volta do pâncreas, então a gente também tem uma dor neuropática nesse paciente, né? E quanto mais tempo ele for sentindo, a gente tem uma dessensibilização, tanto periférica quanto central nesse paciente. Então a gabapentina e a pregabalina, ela atua principalmente nesse componente de dor neuropática do paciente, então melhorando um pouco da dor, né? Tanto é que o opioide a gente vê que não trata, né? Não alivia tanta analgesia desses pacientes, e criar a dependência do opioide, né? E a gente sabe que o uso crônico de opioide aumenta mais ainda a sensibilidade dolorosa, que chama hiperalgesia secundária ao ópio, né? Ao opioide. Então, não é uma das opções terapêuticas, né, mais indicada para tratar a pancreatite. Então, a gente vai seguir essa outra linha de atuação mais em via neuronal mesmo, para aliviar a dor. Tá, legal, bacana. Bom, então só para encerrar, um último tema que eu trouxe aqui para a gente falar, que eu também achei muito bacana, que você colocou ali na rede, que é a importância, né? O tratamento da dor crônica depende de quem, né? Quem que tem que você falou ali da importância do médico, do paciente e do meio social que ele vive, né? O médico que trata, né, principalmente o médico da dor, né, o médico que eu coloquei lá, eu acho que eu esqueci de colocar a equipe médica, né, mas o médico, ele precisa saber, tá atualizado. Eu acho que a atualização é fundamental dentro da medicina da dor, porque muita coisa a gente não sabia, né, eu me formei há 10 anos, então hoje em dia, igual esse trabalho da radioterapia, é um trabalho novo, acho que de 2019, é algo que eu não tinha conhecimento. Então, se você tratar um paciente sem causar um procedimento cirúrgico, de correr o risco de ter uma sequela grave, por que não, né? Eu estava lendo também um outro trabalho que, como o principal da pancreatite é um estresse oxidativo intracelular, que uma dieta e a suplementação com antioxidante diminui até 3%, 30% o nível da dor. Então, se eu tenho uma dor de 10, olha que legal, se eu conseguir fazer uma suplementação com antioxidante, o paciente ele consegue ter 30% de redução na dor, com apenas as suplementações necessárias para diminuir esse processo, né? Então, eu acho assim, importante no tratamento da dor, o médico está sempre atualizado, na melhor
forma de ajudar aquele paciente, porque são coisas que a gente descobre a cada dia, né? E nem tudo que é bom para um vai ser bom para o outro, né? E ter essa capacidade de individualizar, ter essa capacidade de adequar a condições do paciente, né? Ah, se eu estou no melhor hospital do mundo, tudo bem, eu tenho todos os recursos necessários para tratar aquele paciente, mas se eu não tenho, eu estou tratando um paciente, né, do SUS, na periferia, quais são a melhor alternativa que eu vou conseguir o maior efeito analgésico para aquele paciente? Então, é também obrigação nossa, né, fazer esse acolhimento e dar o melhor para o paciente, mesmo que não seja o melhor dos mundos, mas é o melhor para ele naquele momento, né? O paciente ter essa consciência, igual você tem a consciência, né, que você tem uma patologia, está buscando, está indo atrás, então isso é fundamental para o paciente também, ele se ver na posição de paciente e lutar para que aquilo se resolva ou amenize, que ele faça toda a terapia, que ele aceita as medicações, que ele aceita os tratamentos, né, que ele busque os tratamentos alternativos, né, que não igual outro dia eu falei, mas é firula. Não é firula, um tratamento complementar, por exemplo, igual indicar acupuntura, igual indicar alguma terapia complementar, não é firula. Faz parte, porque se você adequar isso, mais o remédio, mais o bloqueio, o seu nível de dor vai ser bem menor do que com uma única coisa, né? E esse apoio, né, social, às vezes um apoio até do dono do trabalho, do chefe do trabalho, né, te dá a flexibilidade de você sair mais cedo para fazer o trabalho, você compensar de uma outra forma, né, o apoio familiar, o apoio, né, do cônjuge, né, o esposo, o marido, é super importante, isso a gente tem vários trabalhos mostrando que só de ter esse apoio familiar, a dor já diminui, né, esses grupos de apoio também, né, então é fundamental, então a responsabilidade é dividida. É inter, né? É trans, né? De muitas pessoas, né? Claro, principalmente do paciente, né? Mas tem toda essa rede. E, doutora Tânia, só aproveitando essa sua última fala, essa questão da alimentação, né, antioxidante, quem que é a melhor pessoa, mais bem indicada para poder orientar o paciente a fazer essa alimentação? Seria um médico, uma nutricionista? Quem que Eu pode? acho que um nutrólogo associado a uma nutricionista. Tá. Porque tem algumas coisas que só um nutrólogo vai conseguir avaliar, né? E a prescrição da dieta certinho, quantidade, é responsabilidade da nutricionista. Então, eu acho que tem que ser os dois juntos, né? Existem algumas medicações que eu acho que a nutricionista não consegue prescrever também todos a parte de suplementação, porque elas têm um teto, né? Que a gente chama que muda de tratamento, de terapêutica para suplemento, é uma dose, né? Que é estabelecido pelos órgãos de vigilância de cada país, que a nutricionista só pode prescrever aquela dose, que é a suplementação. Por exemplo, um exemplo fácil é a melatonina. Por exemplo, a melatonina, para ser vendida como suplemento e ser prescrito pela nutricionista, que é 0,21 miligramas. Acima disso, ela é considerada como terapêutica, que é um hormônio. Aí quem pode prescrever isso é apenas médico. Então, um nutrólogo ajudaria nesse sentido e avaliaria também qual a melhor forma, porque às vezes não adianta você repor também por via oral, porque você não está produzindo todas as enzimas digestivas, né, enzimas pancreáticas necessárias, está levando uma desbiose intestinal. A deficiência também de absorção de micros e macronutrientes também perpetua a dor, porque se eu não vou ter, por exemplo, as vitaminas mais associadas a alterações da pancreatite crônica, é a vitamina E, a vitamina C, selênio, biotina, né? Então, se eu não tenho esses elementos no meu organismo, por falta da enzima ter diminuído a absorção, eu também vou aumentar a resposta nociceptiva daquele neurônio, porque aquele neurônio precisa desses elementos para diminuir a estabilidade dele, para refazer a bainha de mielina. Então, se eu não tenho alguns suplementos, a via vai ficar mais excitada trabalhando em excesso. E como se trata, né, de um processo antioxidante, que é a base do processo inflamatório da pancreatite crônica, uma dieta rica em antioxidante, que diminua essa
que a gente ainda não sabe tudo sobre pancreatite crônica, mas que diminua essa rota metabólica dentro do pâncreas, por que não ele não ajudaria a melhora da dor desses pacientes? Tem alguns trabalhos mostrando que a gente consegue uma redução em até 30% do nível da dor. Outros trabalhos já tentaram reproduzir, achando que ficou igual ao nível de placebo, mas os trabalhos que conseguiram uma redução, eu achei interessante, então eu acho válido, né, fazer, e também com a deficiência nutricional desses metabólitos, a gente sabe que a gente vai implicar realmente na sensibilidade dolorosa, né? Nossa, que importante isso, né? Porque a gente nem imagina, mas até a alimentação tem que ser extremamente bem orientada, né? É um complexo mesmo, assim, de ações. Tem, né? a reposição de enzimas pancreática também diminuiu a rota metabólica do CCK, que é um metabólito, né, do pâncreas, então a suplementação com as enzimas pancreáticas também conseguiram um alívio em alguns pacientes. Então, eu acho bem interessante ter o acompanhamento do nutrólogo e de uma nutricionista, né? Nossa, super, porque é isso, né? Um conjunto de ações para você equilibrar um desequilíbrio, né? Exatamente. Encontrar um equilíbrio no desequilíbrio. É fantástico mesmo. Ai, doutora Tânia, muito obrigada. Nossa, obrigada eu. Informações assim importantíssimas para nós. É uma honra assim para nós e um privilégio começar a nossa história, né, recebendo você, que é uma entusiasta desse tema, né, de dores crônicas, e que trata essa questão tão importante e densa de uma forma tão leve e clara, né, e objetiva. Assim, para mim é reconfortante mesmo, como paciente, como idealizadora desse instituto, começar essa nossa história de aprofundamento e trocas sobre a pancreatite crônica com uma médica como você, uma profissional como você. Obrigada, e parabéns, né, pela iniciativa, porque eu sei que você vai conseguir ajudar muita gente. Ai, tomara. É um trabalho de formiguinha, né, mas vamos em frente, assim. Assim, em primeiro lugar, eu me sinto muito privilegiada de ter a oportunidade de poder fazer esse movimento, né? De poder me oferecer para esse serviço, digamos assim, né? Eu já me sinto é uma maneira até de eu transformar esse desafio que eu estou enfrentando em uma coisa boa, em uma coisa positiva, né? Então, vamos em frente, né? Isso. Se precisar de alguma coisa, você conta comigo. Tá bom, doutora Tânia, muito obrigada mesmo. Eu vou deixar esse vídeo disponível no nosso canal do YouTube legal. E no nosso site do Instituto. Eu posso? Você me autoriza a deixar ele lá? Sim, lógico. Tá. Eu vou deixar lá então, porque né, as pessoas que não puderam assistir hoje, com certeza vão lá depois para ouvir essas questões tão importantes que você trouxe para nós. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.